Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o medo de nunca mais voltar a ser eu mesmo ou eu mesma. Eu quero falar sobre isso porque era uma coisa que me afligia demais quando eu tive o pânico e a ansiedade. Porque eu lembro que eu olhava assim, a gente morava num prédio no Batel e tinha uma sacadinha e eu olhava as pessoas andando no sol. Eu lembro que era uma coisa que me marcava muito isso, gente, porque como eu tive uma das minhas piores crises, era um dia de muito sol, de céu azul, então eu tinha todas as vezes que eu saía no sol, às vezes não precisava nem sair, mas de eu olhar que tinha sol em casa, eu tinha crise de despersonalização e desrealização. Então assim, e as sensações eram muito fortes, muito fortes, e aquilo assim começou a fechar a minha vida, no sentido de eu comecei a não fazer as coisas por conta disso. E eu lembro que eu tava na sacada olhando as pessoas, né, passando assim, era um dia de muito sol, e as pessoas andando ali, e eu orei, eu falei pra Deus, será que um dia eu vou voltar a andar no sol como aquelas pessoas? Será que um dia minha vida vai voltar ao normal? Será que um dia eu vou poder estudar de novo, trabalhar, eu vou poder recuperar a minha vida? Isso é uma coisa que me emociona até hoje, porque só quem passa sabe do terror que é, né? Você não conseguir as coisas e você chegar num ponto de ônibus e não conseguir subir num ônibus, você querer ir no mercado, você chegar na porta do mercado e não conseguir entrar, ou você chegar a pegar alguma coisa, ter que largar e sair correndo. Eu passei por tudo isso, né? Então, assim, o que fazer? O que eu tenho que fazer em relação a isso? Como eu tenho que agir para que isso mude na minha vida? São várias coisas, né? Não é uma só. Eu sempre falo que não tem pílula mágica em relação à ansiedade, porque ela envolve muitos aspectos da vida da pessoa. Então, e nós somos seres humanos e cada um reage de uma maneira àquilo que sente. Às vezes, o que mexe comigo profundamente, o outro não vai sentir nada, né? Então, assim, e a gente tem que ter empatia, de saber que cada um funciona e vai ter uma reação, né? Então, tudo isso faz com que a gente mude a nossa maneira de pensar em relação ao outro e tenha mais respeito em relação às pessoas, né? Algumas coisas que você pode fazer no sentido de você voltar a ser você, né? Voltar a ter a tua vida de novo. Algumas coisas que você começa a fazer, que eu acredito que vai te ajudar nesse ponto, é você retomar pequenas coisas, pequenos detalhes da sua vida. Por exemplo, no meu caso, eu lembro que eu tinha assim, uma coisa que ficou muito difícil foi entrar dentro do box para tomar banho, né? Eu já contei num outro vídeo que eu tomava banho fora do box, né? E era um horror, porque imagina você tomar banho fora do box, né? Eu molhava o banheiro inteiro. Hoje em dia dá para dar risada, mas gente, era uma coisa assim, uma coisa muito difícil de se fazer. E eu lembro que no começo, o que aconteceu? Eu ficava falando versículos da Bíblia que me ajudavam na época, né? Que Deus não tem me dado espírito de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sadia. E eu falava isso e comecei a entrar dentro do box, né? No primeiro dia. E eu tomei assim um banho, acho que de 1 minuto, né? Mas eu consegui entrar e para mim aquilo já valia. E eu já anotava no meu caderno lá que eu tinha feito aquilo, eu tinha conseguido aquela vitória. Aí no segundo dia eu continuava falando o mesmo versículo, porque Deus não tem me dado espírito de medo, mas de amor e de um poder e de uma mente sadia. Eu consigo sim tomar banho, eu vou conseguir tomar banho e lavar minha cabeça. Aí no segundo dia, eu lembro que no segundo dia não foi tão bom assim, eu saí com o cabelo cheio de sabão, mas de shampoo, mas eu tentei, né? E assim foi, daí no outro dia, de novo eu fui para lavar a cabeça, mas daí por inteiro. Então são pequenas coisas que você começa a fazer que você não fazia mais. E que você vai, claro, cada um tem sua história, né? Eu cheguei num ponto assim bem, eu acredito, bem profundo da coisa, né? Hoje em dia as pessoas procuram, que não tinha hoje em dia você tem informação sobre isso, todo mundo fala. Quando eu tive a primeira crise,
que eu tinha 14 anos de idade, que eu fui no médico, o médico ficou me olhando, tipo, o que você tá falando? E eu me senti assim, meu Deus, será que eu tô louca, né? E ele não quer me falar, né? Mas você percebe a reação, né? O rosto da pessoa. E depois que eu fui saber, muitos anos depois, que era pânico, ansiedade, agorafobia e tudo mais. Então são pequenas coisas. Por exemplo, outra coisa que eu lembro que era muito difícil pra mim era ir em shopping, né? Aí eu já consegui ir no shopping. Beleza, vi as lojas. E eu lembro que eu tinha assim um verdadeiro pavor das luzes da loja americana. Mas era muito forte aquilo para mim, parecia que eu estava no sol, eu tinha impressão. Então assim, o que aconteceu? No começo eu só dava uma volta dentro da loja e saía apavorada, né? Na segunda vez só dar volta de novo e saía apavorada. Gente, eu lembro que levou muito tempo até que eu conseguisse ir no caixa, pagar alguma coisa e sair da loja. E era um misturado de eu querer chorar e rir ao mesmo tempo por causa de você ter conseguido fazer uma coisa que você não fazia. E a Americana é uma loja que eu gosto de ir. Então, assim, já gostava antes. Então, outra coisa que pra mim foi um sucesso foi ir no banheiro do shopping. Eu não sei porquê, mas eu tinha alguma coisa com o banheiro do shopping. E eu lembro que quantas vezes, gente, quantas vezes eu entrar, fechar a porta, ficar ali e ter que sair, porque eu entrava em crise. E eu não sei porquê, explicar porquê. Daí eu lembro que eu lavava a mão, né? Tipo, se eu tivesse feito xixi, mas não tinha feito nada, e saía, né? E isso foi uma coisa que levou tempo, né? Então, assim, hoje em dia, quando eu vou no shopping, que eu vou no banheiro, eu falo, Cécia, obrigada, porque eu não sinto mais nada, né? Hoje em dia, quando eu saio muitas vezes para caminhar, que eu tô com meu marido, Deus sabe o quanto eu sou grata de andar no sol. Então, assim, eu vejo as pessoas andando, as pessoas, né, tipo, ninguém nem liga para isso. Mas para mim é tão importante, me deixa tão feliz de saber que eu tô andando no sol, né, de viajar, coisas que era uma coisa que eu não fazia mais. Imagina, eu não pegava o ônibus nem para ir né, pertinho de casa, que dirá viajar, né? Então tudo isso, gente, são coisas que eu digo para vocês, que se vocês perseverarem, forem aos poucos, se vocês verem que tem necessidade, né, de ir no médico, tomar medicamento que te ajude, seja, não é, as pessoas falam, que medicamento é muleta. Bom, que seja, até o momento que você veja, né, que você já está conseguindo fazer as coisas de novo, e daí você fala do seu médico. Nunca pare de tomar um antidepressivo, né? De repente não pode, né? O antidepressivo é uma medicação que ela tem que ser retirada aos pouquinhos, né? Tô falando isso porque eu falo com as pessoas, tem gente que, vou parar com o remédio, não pode, né? Antidepressivo, e você pode ter alguns efeitos muito ruins, né? Se você parar de repente. Então, assim, tudo faça, né? De acordo com o teu médico te orienta, e você vendo, mas muitas vezes a combinação da medicação com a terapia à disposição, ela já vai funcionar, super funcionar. E quando você vê, você já tá fazendo as coisas, você fica mais confiante, né? Mais feliz, e você daí já pode dizer pro teu médico, já tô conseguindo fazer as coisas, podemos, né, de repente diminuir a dose, começar a diminuir e tudo mais. Tudo no processo. O processo é muito importante, você tem que ter confiança nele, que funciona, que dá certo, né? E faz parte do processo recaída. As pessoas às vezes se desesperam. Nossa, mas eu tive crise. Eu também tive crise no processo. Hoje em dia, graças a Deus, nunca mais. Mas eu tive crise no processo. Porque faz parte, o teu corpo está se adaptando, a tua mente, as tuas emoções, tudo isso. Gente, a gente é um só. Eu acho engraçado que as pessoas pensam que, eu tô ficando louca, tô indo tomando remédio de gente louca. Não é isso, tá bom? Não é isso. Ninguém tá louco, quem tá louco nem sabe que tá louco, isso é provado, né? Então você tá só num período difícil, né? Um período mais trabalhoso, mas que você tá no processo. Aproveite o processo para se conhecer, né? Para ver as coisas que você gosta, que você não gosta, para aprender a dizer não, né? Que é uma coisa que eu aprendi por causa da ansiedade e do pânico. Diz não, às vezes você não precisa ser grosso, nem nada, mal educado, mas às vezes dizer não, não posso, não quero,
agora eu não tô com vontade de fazer isso, né? Tem uma coisa na cultura dos americanos que eu admiro muito, que é isso. Eles são muito diretos e retos para dizer não. Por exemplo, você chamou eles para uma festa, eles não vão na festa, eles vão dizer que eu não vou. E nem te explicam por quê. E a gente tem essa cultura, parece, né, que a gente tem que explicar tudo e tem que dizer por que vai ou por que não vai. Se você quer explicar, explique. Se você não quer explicar, não explique, entendeu? Só não deixa a pessoa sem resposta, né? Porque às vezes ela vai estar te esperando, né? Claro, seja educada e responda. Mas eu digo assim que são coisas que eu acredito que nesse ponto isso é uma coisa que gera muita ansiedade no brasileiro, essa necessidade de ficar se explicando das coisas, né? Não quer explicar, não explica, tá bom? Então, vou ler um versículo com vocês agora, que é um versículo muito, muito importante para mim, que é esse aqui. Deixa eu só abrir, que está no Salmo 103, 2. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Esse versículo é muito lindo porque ele fala da gratidão que a gente tem que ter para com Deus das coisas, né? Da gente respirar, da gente andar, comer, falar, ter o que comer, ter casa para morar, ter uma família, ter amigos, poder estudar, poder trabalhar, ter oportunidades. São tantas coisas que a gente deve ser grato, né? Que esse versículo fala comigo por causa disso. Uma coisa que eu aprendi muito, né? Com esse versículo foi isso. E eu lembro que quando eu era criança também, falar para vocês de um livro que eu li que chamava Poliana. Eu li o 1 e o 2. Gente, esse livro marcou a minha infância, porque a menina, ela viu o lado bom de tudo da vida. E eu lembro que isso falou tanto comigo, parecia assim, que a menina estava falando o livro para mim. E eu lembro que eu li esse livro, eu tinha 10 anos. E mudou minha percepção do mundo por causa desse livro. Então, quando acontecia dos meus pais brigarem ou acontecia alguma coisa ruim na escola, eu lembrava dela e as coisas que ela fazia no livro. E isso trouxe uma percepção diferente, mais, como é que eu vou dizer, mais positiva a respeito das pessoas e das coisas. E de como eu tinha que reagir a elas, né? Por isso que eu falo, gente, leitura é muito importante, realmente ela muda a gente, muda a percepção e a nossa concepção das coisas, das pessoas e da vida, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, que Deus te abençoe e até a próxima.